Muito obrigado pela presença de todos aí, nos nossos eventos aqui na Associação Comercial. Nesse mês de abril, nós estamos aí na sequência de eventos, nós estamos fechando abril com o nosso diretor financeiro, Luciano Duque. E nosso objetivo é sempre trazendo informações, trazendo algo que possa agregar na vida das pessoas, né? De certa forma, ainda mais agora como base na situação que a gente está vivendo. A gente sabe que não está fácil para ninguém, e querendo ou não, essa enchente atingiu a todos nós. Quem falar que não atingiu está falando mentira, porque de forma direta ou indireta, todo mundo, né, Isabel? Foi impactado com isso, está sofrendo todo mundo com isso. Então, os temas que a gente tem trazido durante esse mês de abril, é exatamente ligado a vendas, ligado à parte de finanças, agora o Luciano vai falar para a gente. Tivemos também evento do Café Network, que a gente tem feito, quem não conhece, está convidado a participar. Todo mês nós fazemos um Café com Network, que é um café toda segunda, terça-feira do mês, às 8 da manhã, um café aberto, não paga nada, chega, toma café, bate-papo, troca cartão, cada um se apresenta, né? Tem também o almoço empresarial, que é toda terceira, quinta-feira do mês, que a gente também está reclamando que a gente parou devido à enchente, né? Então, sem mais delongas aqui, vou apresentar o Luciano Duque. O Luciano Duque é nosso diretor financeiro, um convite que eu fiz para conhecê-lo. Um cara 100% sabe, porque ele nem fez Pix para mim, mas ele é professor universitário da UFV, contador de longa data de carreira e um profissional hoje especializado em educação financeira, né? Então, acho que é o momento de todos nós reaprender ou aprender um pouco sobre dinheiro, porque cada dia a gente está vendo que não está tão fácil ter o dinheiro no nosso bolso hoje, que ele permaneça no nosso bolso, né? Então, Luciano, muito obrigado por compartilhar conosco nessa noite o seu saber, o seu conhecimento, a casa é sua. Fica com Deus aí e fica à vontade. Alô? Valeu, mestre. Palmas para esse homem. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado, primeiramente, pela presença de vocês. Eu sei que todo mundo trabalha durante o dia, muitos afazeres, mas a gente tirou um tempinho para vir aqui, para a gente conversar um pouco, para a gente refletir sobre um assunto tão importante e, ao mesmo tempo, tão deixado de lado, que é as finanças pessoais. A ideia de começar essa palestra trazendo essa frase, né, o próximo passo, é porque justamente esse foi a inspiração quando eu trouxe para a reunião da diretoria. Gente, eu quero trazer uma palestra falando sobre o próximo passo que as pessoas precisam dar na vida financeira. Pouco depois do que aconteceu, eu tive a oportunidade de, com o Elias, visitar algumas lojas no centro, caminhar pelo centro de Ubá. No dia seguinte, a enchente, e aquilo mexeu muito comigo. Primeiro porque eu não sou de Ubá, eu me mudei para Ubá faz 1 ano, eu já conhecia esse histórico, mas eu não sabia que era assim. Então aquilo mexeu muito comigo, e ao ver, conversar com empresários, conversar com pessoas que não sabiam o que fazer, me veio, não, a gente tem que trazer alguma coisa para direcionar essas pessoas, para ajudar elas a tomar a próxima decisão. Porque a próxima decisão é sempre a mais importante. E é a única que está sob o nosso controle. A gente não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer amanhã, sobre o que nós vamos decidir amanhã. A gente só tem condição de decidir sobre hoje, sobre a próxima decisão. E esse é o objetivo. Espero que vocês aproveitem dessa noite. Ao final a gente vai abrir também para a gente conversar, se vocês tiverem alguma pergunta. Mas antes de começar a falar de finanças, eu preciso falar de pessoas. Afinal, finanças é mais sobre comportamento do que sobre dinheiro, do que sobre matemática. Quando a gente traz esse tema, muitas vezes a pessoa fala, mas eu sou ruim de matemática, eu não sou bom. Não, você não precisa ser bom de matemática. A questão é o comportamento. E é isso que a gente vai trazer aqui para a gente refletir. Porque tem momentos na nossa vida que tudo parece que muda de lugar. Vocês já foram na praia e às vezes você está lá, de repente parece que a areia está saindo debaixo do seu pé, porque a onda vem uma corrente para lá, uma para cá, e de repente você fica meio perdido assim, né? Parece que vem os buracos. E isso aconteceu aqui em Ubá com muita gente. O chão saiu, a pessoa não sabia onde pisar. Ela estava acostumada com o quê? Com a rotina, em chegar na empresa de manhã, por que fulano demorou? Liga para ele, está atrasado de novo, não veio. E o fornecedor, vamos ligar para ele, aquele cliente está reclamando. Isso era rotina. Ele acostumava, fazia tudo, chegava na hora do almoço, ia almoçar, voltava, trabalhava de novo, fechava a caixa, pagava o boleto. Esse não dá para pagar, joga para amanhã, não tem jeito. Só que nós perdemos isso. Quando acontece um evento como o que aconteceu, muitas pessoas, principalmente aquelas que foram afetadas diretamente, elas perdem o chão. E é nesses momentos que a gente precisa
muito pensar, o que eu vou fazer agora? Porque a gente tem essa predisposição para ficar pensando, e aí, o que vai acontecer? E semana que vem? E mês que vem? E ano que vem? Quem vai ajudar? Mas nesses momentos a gente precisa trazer isso. Porque a primeira perda, muitas vezes, é a da sensação de controle. E quando você perde o controle de alguma coisa, você perde tudo. Nós somos seres humanos e nós gostamos de controlar. Nós gostamos de ter as coisas controladas. O risco para nós é uma questão de fuga. E isso vem lá dos nossos ancestrais. Lá do nosso cérebro de ancestral, de homens das cavernas, que ele foi treinado para, em qualquer perigo, fuja. Saia correndo. Nós somos assim. E é por isso que eu trouxe isso, para a gente conversar aqui hoje. Mas, bom, quem sou eu? Eu me chamo Luciano Duque, eu sou contador de formação, me formei em contabilidade em Viçosa, cidade que eu cresci. Eu sou de São Paulo, mas cresci na cidade de Viçosa. Morei lá quase que minha vida toda, até aqui, lógico, que eu quero viver muito ainda. Trabalhei 15 anos como contador, tinha um escritório de contabilidade lá em Viçosa. Fui professor da Universidade Federal, fui professor da Univiçosa. E há 4 anos atrás eu resolvi fazer a minha especialização em educação financeira, que é uma área que eu gostava muito, só que eu queria melhorar para ser um melhor contador. Só que as coisas mudam, e aí eu entendi que eu não queria ser contador. Eu queria trabalhar com finanças, porque eu encontrei aquilo que eu estava buscando. E eu sou hoje membro da ABFIN, que é a Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Eu sou educador financeiro, palestrante, terapeuta financeiro, treinador e escritor. Eu tenho 2 livros publicados, um eu publiquei no final do ano passado e outro já tem 3 anos atrás, que foi publicado um projeto de coautoria. Esse é um pouquinho de mim, quem quiser me conhecer mais, convido a todos, visitem lá o Instagram, minhas redes sociais, vai ser um prazer ter vocês lá e poder contribuir de alguma forma com esse conhecimento que ao longo da vida, né, às vezes dando soco na ponta de faca, eu aprendi. Bom, nós tivemos, pessoal, 2 rupturas aqui. Eu não quero ficar preso no que aconteceu, na enchente, nisso, porque nós passamos por isso. Por mais que quando a gente ande pelas ruas, a gente vê muitos sinais claros. Principalmente o pessoal que é motorista, né? Vê cada sinal gigante, né? Cada sinal no chão muito grande ainda da tragédia. Mas eu não quero ficar preso nisso. Mas nós tivemos sim 2 rupturas. A primeira foi a física. Muitas pessoas perderam o imóvel, perderam a loja, perderam os móveis, o veículo. Só que existe algumas rupturas que elas não são físicas. Muitas pessoas também perderam o emprego. Outras estão com receio de perder. Isso é visível. Agora, existem outras perdas que elas são invisíveis. A sensação de segurança. Muitas pessoas não se sentem seguras mais. Nós não estamos em época de chuva. Mas, poucos dias atrás, quando choveu, uma pessoa falou comigo, Luciano, eu não consegui dormir porque estava chovendo. E eu estava com medo. Do que poderia acontecer? A sensação de segurança, a rotina, você não tem mais a rotina, você não tem mais o controle, as coisas não acontecem do jeito que acontecia antes, a esperança do curto prazo e a capacidade de planejar. Isso são perdas invisíveis. Mas porque elas são invisíveis, não quer dizer que elas são perdas pequenas, não, elas são perdas gigantes. Elas mexem muito com a nossa vida. Se você está se sentindo paralisado hoje, se você veio para aqui procurando qual que é o próximo passo, eu não sei o que fazer, eu estou me sentindo paralisado. Primeira coisa, você não tem nada de errado com você. Você só é humano. Nós somos seres humanos e quando essas coisas acontecem, a gente muitas vezes fica perdido, sem saber o que fazer. E eu quero poder te ajudar a fazer isso, a dar esse próximo passo. Primeira coisa, quando aconteceu aquilo, eu lembro muito das minhas conversas com o Pedrinho, nós tivemos a oportunidade de apresentar algumas entrevistas que fizemos com empresários que perderam tudo durante as enchentes, e nós falamos muito disso das 2 ondas. O que é isso, né? A primeira onda é aquela onda que veio, e é muito visível, ela veio batendo para todo lado, rebentando tudo que estava na frente, levando embora. Isso foi muito visível. Só que existe uma outra onda que é silenciosa. Ela afeta os empregos, afeta a economia de Ubá, afeta a nossa esperança, afeta a nossa confiança. E essa onda invisível, ela traz um grande problema. E aí nós vamos entrar no lado financeiro aqui. Por quê? Quando vem essa segunda onda, nós corremos um grande perigo de tomar decisões precipitadas, decisões financeiras. Por quê? A emergência, ela nos leva a ter que dar uma resposta. Eu preciso responder, eu preciso fazer. E o que eu vou fazer? Só que, vou até adiantar um ponto. O brasileiro não tem educação financeira. Nós não aprendemos isso.
Vamos ser sinceros. Isso não é nenhuma opinião. Isso é um fato. Nós não tivemos isso. São poucas as pessoas que podem falar assim, eu tive educação financeira quando eu era criança, na minha escola. Não tivemos. E isso gera o quê? Decisões rápidas, impulsivas, emocionais e decisões caras. Por quê? Quando você não sabe como decidir, o que fazer, muitas vezes você acaba decidindo errado. Você acaba sendo precipitado. E com finanças não dá para ser precipitado. Você pode ser ágil. Você pode ser até rápido. Mas você não pode ser precipitado. Porque senão você perde. E é isso que nós vamos trazer aqui hoje para a gente conversar. Antes, nós tínhamos objetivos o quê? Crescimento, o padrão ideal, né? O orçamento. Quando eu faço um orçamento, nossa, é porque realmente eu quero muito melhorar minha empresa, melhorar minha vida pessoal, as minhas decisões, eu podia planejar no longo prazo. O meu foco era o quê? Em multiplicar. Só que preste atenção, pessoal, nós estamos vivendo um cenário aqui em Ubá, nós temos pouco mais de 2 meses do que aconteceu. Muitas coisas, muitas dessas consequências ainda não aconteceram na nossa economia. Porque quando a gente pega o número de pessoas que foram atingidas, muitas delas tiveram saque do FGTS. Só aqui em Ubá foram mais de 14 mil saques de FGTS. Mais de 18 milhões foram liberados pela Caixa Econômica. Foi 61 milhões foi da reunião no mês passado. Foram 14 mil na época, não, do saque calamidade. 61 milhões já tinha sido sacado no mês passado. Do saque, não sei, naquele... Do fundo de garantia do saque, então foi até maior. Porque numa reportagem da própria Caixa, na época que acabou o saque calamidade, eles falaram que foram um pouco mais de 14 mil. Mas pensem nisso, pessoal. 14 mil pessoas que tiraram o saque. Ok. Vamos supor que nesse primeiro momento, esse dinheiro vai dar para elas. Vai conseguir sobreviver. Tem o auxílio do governo, tem o seguro, o fundo de garantia, o seguro-desemprego, tem mais alguns benefícios que vão receber. Mas e quando esse dinheiro acabar? Porque não vai ficar aparecendo toda hora tendo dinheiro para doar, para entregar para as pessoas. Então nós precisamos planejar, porque nós estamos sim vivendo ainda um momento delicado. E em momentos delicados nós precisamos planejar. Nós precisamos pensar. O que nós vamos fazer agora? Primeira coisa, o nosso objetivo, muitas vezes, ele se torna objetivo de curto prazo. É a sobrevivência. Quando você muda essa lente, muitas das suas decisões também mudam. Orçamento não é um padrão ideal. Orçamento é obrigatório. Você precisa de ter um orçamento. Você precisa definir quanto que você pode gastar em determinada coisa. Porque agora o dinheiro ele se torna cada vez mais escasso. Nós estamos vivendo um momento de inflação. A gente está vivendo um momento de guerra. O país inteiro vive isso. E aqui nós vivemos um problema muito particular. O Brasil não vai mudar por conta de Ubá. E é por isso que a gente precisa se planejar. Porque na primeira semana, você andava na rua, você trombava com o influenciador. Você batia de frente com o político. Todo mundo gravando selfie, todo mundo fazendo entrevista. Agora, já sumiu. Já estão em outras tragédias. Muitas vezes vai ser nós por nós. É eu por vocês, vocês pelo meu trabalho, e é assim que a gente vai conseguir. E é isso que eu trouxe para a gente conversar aqui hoje. Eu trouxe 7 passos para a gente trabalhar essa reconstrução da nossa vida financeira. Como que a gente pode iniciar uma reconstrução diante de um cenário como esse? A primeira coisa, o primeiro passo. O que não é encarado não pode ser resolvido. Talvez vocês tenham essa cena em mente. Quando era criança, às vezes dava aquele medo, vou dormir lá com meus pais. Ou se você tem filhos, às vezes chega, pai, posso deitar na sua cama? Mãe, posso dormir com você? Estou com medo. Medo do quê? Medo do monstro debaixo da cama. Medo do monstro dentro do armário. Só que não olhava. Você já teve isso? Às vezes você está deitado na cama e você escuta um barulho. Você está sozinho em casa. Você escuta um barulho na cozinha. Eita, e agora? Hoje não, hoje já é diferente. Mas antes eu falava assim, e aí, eu enfio a cabeça debaixo do cobertor e durmo, ou eu vou levantar lá e ver o que é? Na maioria das vezes eu não levantava. Eu não levantava. E o brasileiro, ele faz isso. Só que ele faz isso com dinheiro. Ele não quer olhar. Ele não quer resolver. O monstro está ali, a vida financeira dele está pior do que o monstro do armário, o monstro que está debaixo da cama, mas ele não quer olhar. Ele prefere ficar paralisado. Ou então ele vai fugir.
Ele vai sair daquela cena e vai lá para o quarto dos pais e fala assim, posso dormir com você? Eu estou com medo. Mas ele não quer encarar a situação. Essa é a realidade, essa é a nossa realidade. Muitas vezes nós não queremos olhar. E quando eu falo de olhar, eu estou falando o seguinte, se você não sabe quanto que entra de dinheiro na sua conta, quanto que sai de dinheiro da sua conta, para onde que esse dinheiro está indo, você está tomando decisões erradas. Eu tenho certeza, e eu posso afirmar isso. Porque mesmo sem você perceber, muitas das suas decisões são baseadas no medo, na insegurança. Você não entra no restaurante e come aquilo que você quer comer. Você já olha o cardápio e você já vai nos preços. Deixa eu ver. Vou pedir um vinho. Deixa eu ver. Por quê? Porque a gente não tem a coragem de olhar para o nosso dinheiro. É ele que está controlando. É ele que está decidindo o que eu posso, para onde que eu vou. Vai ter férias da família. Para onde nós vamos? Vamos ver para onde que eu posso ir. E se eu posso ir. Então, pessoal, nós precisamos, a primeira coisa, entender o que está acontecendo. Vocês estão vendo essa imagem que está na tela? O que tem aí? Olha só, você precisa entender quanto que eu tenho hoje. Quanto que entra de dinheiro no meu mês? Para onde o meu dinheiro está indo? Qual é o mapa do meu dinheiro? Essas despesas que eu estou tendo hoje, elas são essenciais ou não? Elas são desejos? Não estou falando que não pode ter desejo, tá? Pode sim. Agora você precisa entender exatamente. O seu dinheiro, ele não pode ir mais para desejo do que para necessidade. E para isso, você precisa fazer o seu controle. Só que olha só, se você não olhar, se você não jogar luz sobre a sua vida financeira, se você não tem a coragem de abrir o extrato do seu cartão de crédito, você só espera na hora que ele chega, meu Deus do céu, não queria nem ver isso. Eu estava esperando 1.000, veio 3.000. O que aconteceu? Clonaram o meu cartão, né? Alguém fez compra do meu cartão. Às vezes até liga, né, da operadora, fala com a mulher, olha, isso é um absurdo. Aí na hora que ela fala, não, realmente fui eu que comprei. É assim que acontece. Mas veja só, você não consegue ver, e é por isso que você precisa ir ali, naquele interruptor, e apertar ele. Está bagunçado, não está? É a mesma imagem, mas agora você consegue ver. A fotografia, ela é um pouco desconfortável, porque está bagunçado. Às vezes você não quer chegar na sua casa e ver que está tudo jogado para todos os lados. Mas é melhor você ver assim do que você não conseguir enxergar. É melhor você ver que está bagunçado para você saber aonde que você tem que mexer, o que você tem que tirar do lugar. Mas você só consegue isso se você for capaz de abrir o seu extrato, de olhar a sua conta, de colocar quanto de iFood que você tem gastado, quanto de streaming, quanto que você tem colocado na Bet, ou na roleta, ou no tigrinho, ou na pizza do final de semana, ou no tênis, ou no carro. Tem que fazer, pessoal. Por mais doloroso que seja, nós precisamos ter essa visão. E essa visão, ela acontece quando a gente liga a luz. Se você não ligar a luz, você pode passar a vida inteira em uma casa bagunçada e escura. Mas você não sabe que ela está bagunçada, ou você finge que ela não está bagunçada. Você não está vendo. Não, está tudo ok, está tudo beleza. Aí na hora que liga a luz, está tudo bagunçado do lado. É por isso que eu faço esse convite. Esse é o primeiro passo. Esse é um dos próximos passos. Ligue a luz sobre a sua vida financeira. Não tenha medo do que você vai ver. Tenha medo se você não conseguir ver. É aí que você tem que ter medo. Segunda coisa, segundo passo, proteja o que é essencial. Em momentos como esse que nós estamos vivendo no nosso país, na nossa cidade, é fundamental que a gente entenda o que é essencial. E eu já vi muitas pessoas, nossa, Luciano, trocar o celular para mim é essencial. Eu preciso dessa camisa, ela é essencial na minha vida. Pessoal, isso não é essencial. Isso pode ser um desejo, uma vontade que você tem. Agora, essencial, aquilo que te move, aquilo que você precisa para conseguir viver bem. Você precisa, nesse primeiro momento, proteger isso de todas as formas. Qualquer tipo de despesa que esteja acontecendo na sua vida, esteja comprometendo sua capacidade de cuidar do essencial, ela tem que ser cortada. Ela tem que ser retirada. Porque o essencial, como o próprio nome diz, é essencial. Saúde, alimentação, família. Porque em momentos de crise, vale muito mais, né? A prioridade ela vale muito mais do que aparecer, do que se mostrar, do que, eu tinha um status de vida que eu tirava 10 mil da minha empresa, se você é empresário, todos os meses. Então eu vou continuar tirando.
Mas nós passamos por um momento complicado. Dá para tirar 10 mil? Ah, eu recebia X, agora eu não estou recebendo mais isso. Eu vendia produtos, agora eu não estou vendendo tanto assim. Então, pessoal, esse é só um indicativo que nós precisamos mudar. Nós precisamos adequar o nosso orçamento para aquilo que nós podemos fazer. E por isso que eu trago algumas coisas para você. Moradia, alimentação, saúde, funcionamento básico do seu negócio, se você é um empresário, isso você tem que proteger, porque é isso que vai te dar a capacidade de continuar. É como se fosse aquele guarda-chuva ali. É ele que vai proteger essas áreas aqui para que você não comprometa o seu dinheiro. E eu falo você, pessoal, mas eu trago para mim, porque nós somos seres humanos. Nós somos influenciados a todo momento. Você já ouviu falar que nós somos seres racionais? Já ouviram falar isso? Nós somos seres racionais. Eu falo o contrário, nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. De vez em quando a gente usa a razão. De vez em quando. Na maioria das vezes as nossas decisões são tomadas na emoção. E é por isso que você precisa ter muito claro o que você precisa proteger. Qual que é o essencial da sua vida hoje? Que você não pode abrir mão. Proteger o essencial é sempre mais importante do que manter as aparências. Eu sei que nós vivemos num mundo onde as aparências, elas falam muito, né? As pessoas abrem as redes sociais, eu preciso ter isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso malhar na academia X, ou pelo menos falar que eu sou um aluno da academia, preciso ser do clube X, preciso ter o streaming tal. Só que isso é essencial. Se você investir nisso, você corre o risco de não estar cuidando daquilo que é o principal, porque se corre, corta. Tira isso. Não estou falando que você não vai poder voltar para esse tipo de gasto, para esse tipo de padrão de vida. Não, eu só estou falando para esse momento que a gente está passando, que é um momento que incerto, a gente não sabe. Essa é a grande verdade. Eu não sei, o Elias não sabe, a prefeitura não sabe. O que vai acontecer? Nós estamos em um ano eleitoral. Nós estamos vivendo guerras. Nós estamos vivendo uma crise do petróleo. Inflação. Nossa taxa básica de juros, quase 15%, pessoal. Como que a gente pode resistir a isso? Então, é preciso proteger aquilo que é o essencial. E o terceiro passo, não deixe a emoção assumir o controle. Eu já disse, eu já dei até um spoiler disso aqui, né? Nós somos seres emocionais. A todo momento, nós somos levados a comprar alguma coisa e depois eu explico. A gente compra, depois a gente justifica. A gente, muitas vezes, nós somos assim, comprei, depois você fala assim, por que você comprou isso? Estava na promoção. A mulher falou que era a última unidade. Amanhã ia acabar. Se eu não comprasse hoje, eu ia perder. Todo mundo tem. Então, nós, a todo momento, a gente atropela as coisas. A gente decide antes e depois a gente justifica. Por quê? Por conta da emoção. Nós gastamos dinheiro quando estamos tristes, quando estamos ansiosos, quando estamos com tédio, com raiva. Eu preciso comprar. Eu preciso entrar no site da Shopee e comprar um brinquedinho ali. Eu já entrei no site da Shopee, eu comprei um negócio de fechar saco plástico. Nossa, que coisa ridícula. Na hora que chegou, primeiro que não fechava. E outra que depois eu fiquei assim, por que eu fiz isso? Eu gosto muito de fazer essa pergunta. Quando eu vou fazer a minha análise das minhas compras, eu falo assim, por que eu comprei isso? O que eu estava vivendo naquele momento? Porque isso explica muito. E aí eu entendo quais são os meus gatilhos. O que me faz gastar? Se eu passar na frente daquela loja, eu vou gastar, eu vou entrar. Então não passa, gente. Existem várias ruas, passa em outro lugar. Se aquela loja, se eu abrir minha caixa de e-mail, tiver um e-mail daquela loja, falando que está na promoção, eu vou entrar e vou comprar. Então cancela. Cancela o e-mail, cancela a notificação, para de seguir essa loja no Instagram, onde você faz. Eu sei que não é simples, mas é necessário. É importante. E é por isso que nós não podemos deixar a emoção assumir o controle. A dor emocional, muitas vezes, ela quer assumir o comando. A gente está aqui, a gente está nesse momento, no cansaço e no medo. A gente não quer passar pelo atrito, porque o atrito é importante. Quando você está vivendo um momento de renúncia, eu não posso comprar isso. Não é legal. Você quer comprar na hora que você quiser. Eu quero ter, mas às vezes não é a hora. Mas é ruim. É ruim pensar assim. Mas a gente não quer o atrito. A gente pula lá para cima. A gente pula para o alívio.
Ainda que seja um alívio imediato. Muitas vezes a gente faz isso. Só que é só passando pelo atrito que a gente vai conseguir lucidez. E é por isso que nós precisamos não deixar que esse momento, que o nosso medo assuma um motorista. Não pode. Ele não pode ser motorista. O medo é importante? É importante, nós somos seres humanos. Agora, você não pode tomar decisões baseadas no medo. Então, cuidado. Crie uma regra pessoal para você tomar uma decisão. Eu, por exemplo, tenho uma regra pessoal. Eu não compro nada que custa acima de R$100 se eu não parar pelo menos 24 horas para pensar. Você pode fazer com qualquer valor que você quiser. Ah, eu não estou planejando. Às vezes você está passando na rua. Nossa, que camisa legal. Vou comprar. Tem um limite? Não. Vou pensar. Na maioria das vezes eu não... Tem vezes que eu volto? Compro? Tem. Tem vezes que eu não consigo cumprir essa regra? Tem. Agora, tem muitas vezes que eu não volto, que eu não gasto. Porque eu chego em casa e falo assim, gente, eu já tenho 7 camisas pretas. Para que eu vou comprar mais uma camisa preta para mim? Para quê? Faço online, eu pego, eu deixo no carrinho, mas não compro. Aí depois geralmente eu tiro depois, cara. Essa também é uma estratégia. Se você está em dúvida, deixa lá no carrinho para você pensar. Por quê? Você precisa ter regra para tomar decisão. Você não pode deixar que a sua mente haja na emoção. Você é mais forte que ela. Outra coisa, não assine empréstimos no calor do momento. Eu preciso resolver isso rápido. Eu vou lá pegar um dinheiro e vou pagar 3% ao mês. Pessoal, não é sustentável. Muitos negócios, muitas empresas que já estavam passando problemas, já estavam tendo dificuldades antes do que aconteceu, agora estão assumindo juros altíssimos. Qual a probabilidade de dar certo? Pouca, baixa. A pessoa às vezes fala assim, eu vou mudar de lugar. Eu vou mudar daqui. A pergunta que eu faço, seu cliente vai mudar com você? Porque isso você precisa pensar. Será que o meu cliente que está acostumado a comprar aqui, ele vai para o outro lugar? Quanto que custa o outro lugar? Muitas vezes até mais caro. Os aluguéis deram uma subida em algumas áreas da cidade. Então, se você é empresário, ou se você tem um negócio, ou mesmo se você é funcionário, você precisa entender isso. Cuidado para você não assumir um compromisso no calor das emoções. E tem muita gente que sacou o FGTS no calor das emoções. Tá todo mundo sacando o FGTS. Vou sacar também. Você foi atingido? Não, vou sacar, mas eu tô doido para ir para a praia. Pessoal, isso eu estou falando porque é um caso real. Uma empresa que eu atendi. O pessoal, os funcionários sacaram o FGTS e fizeram uma excursão para a praia. Não estou falando que a rentabilidade do FGTS é boa não, tá? Porque é muito ruim. Agora, entre você ter a rentabilidade dele e você pegar ele para gastar em uma coisa que não tem nada a ver, não faz nenhum sentido. Peça uma segunda opinião antes de você comprometer o seu futuro. Se você está em dúvida, converse com outra pessoa. Venha aqui na Silbar, pergunte, converse com o advogado, converse com o contador. Cuidado para você não tomar decisões precipitadas nesse momento. Sentir medo é algo extremamente humano. Decidir no impulso, além de ser caro, não precisa ser. Você não precisa decidir correndo. A gente sabe que tem coisas que são emergenciais, mas você pode parar e pensar. Quarto passo, antecipação preserva as suas opções. O que é isso, pessoal? Por que esse passo é tão importante? Negociar não é uma vergonha. Tem muitas pessoas que têm vergonha de pedir desconto. Tem muita gente. Tem muita gente que tem medo de negociar. Uma coisa é você dar preço no serviço dos outros. Outra coisa é você negociar. Outra coisa é você pedir um desconto. Você está expondo a sua possibilidade, a sua realidade. Quando você procura ajuda antes de um problema financeiro, o problema ele vem muito menor. Tá vendo esse leãozinho aqui? Bonitinho, né? Imagine você acordar de noite, esse leãozinho deitado do lado da sua cama, assim, bonitinho. Não dá medo, né? Agora, você não resolveu o problema. Você fala, que bonitinho, que gatinho bonitinho, né? Vou deixar ele aqui, vou tratar dele. Você não resolveu o problema. Você fingiu que não era um problema. Por quê? Esse leão, ele cresce. Daqui a pouco você está acordando com esse leão aqui do seu lado. E assim é um problema. Se você não resolve, o probleminha vira um problemão. Eu não vou ligar para aquela pessoa, não. Deixa, depois resolve. Não resolve, pessoal. As coisas não são assim automáticas, não. Então, preste atenção. Mapeie quais são as suas obrigações que vão vencer nas próximas semanas, nos próximos meses. Não fuja dos bancos,
Não fuja dos locadores, não fuja dos fornecedores. Se tem alguém te ligando, atenda, resolva. Você fez um compromisso, então converse com essa pessoa. Eu não posso cumprir agora. Então explique para ela. Se você tem um imóvel e a pessoa que está alugando está te pedindo alguma coisa, querendo fazer uma negociação, converse com ela. Talvez você não vai conseguir fazer o que ela quer. Talvez você não vai conseguir dar o desconto que ela pede. Agora, se você... não, vou fingir que não está acontecendo. Daqui a pouco ela fala assim, não, então tá bom, a gente vai embora. A gente vai sair. Porque você não resolveu o probleminha. E a gente tem medo de resolver problema. A gente às vezes prefere, não, deixa eu fingir que eu não estou aqui. Tá me ligando, mas eu vou fingir que eu não estou aqui. Então o convite que eu faço para você é isso. Mostre a realidade para as pessoas. Peça uma redução nos prazos. Caso for esse a sua situação, o que não dá para fazer é a gente fingir que não está acontecendo as coisas. Porque está acontecendo. Agir cedo pode não eliminar a sua dor, mas vai preservar suas escolhas. Porque se você pensa no início, você tem escolhas. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer o outro. Agora, o tempo vai passando, agora é só isso e isso. Vai chegar uma hora que é só isso. Ou vai chegar uma hora que nem isso você pode fazer mais. Você vai ter um problema muito maior para resolver. Então esse é um passo para a gente recomeçar. Outra coisa, e principalmente para você que é empresário, a reconstrução ela depende de caixa. Então você tem que fazer de tudo. Tá vendo essa plantinha aqui? Para ela crescer, ela precisa de água. Seja que alguém jogue água nela ou que venha a chuva, mas ela não vai crescer se não tiver água. E a nossa empresa é a mesma coisa. Nós precisamos de caixa. Nós, pessoas físicas também, nós precisamos de caixa. Nós precisamos ter dinheiro. Não é faturamento. Faturamento é outra coisa. Eu estou falando quanto que você tem de caixa para resolver os seus problemas. Para resolver os problemas da sua empresa. Não diminui ninguém recomeçar por onde for possível. Eu tive minha empresa 100% afetada. Eu preciso reconstruir 100% dela para recomeçar? Não. Comece com o que pode. Provavelmente você não começou do jeito que ela estava. Você começou de uma forma diferente. Eu não posso atender com 10 caixas, igual a gente atendia antes. Atenda com 1, com 2, com 3. Você não pode deixar o seu caixa. Você não pode esquecer, porque senão você não consegue mais cobrir o que é essencial. Lembra do essencial? Se você perde o seu caixa, se você perde a sua capacidade de gerar renda, você perde o essencial. Você precisa se adaptar ao formato que nós estamos vivendo hoje. Nós tivemos uma mudança muito grande. Muitos negócios agora não podem voltar imediatamente para o físico. Mas você pode fazer alguma coisa diferente? Você pode fazer alguma coisa online? Você tem alguma outra habilidade que está parada aí, que você sabe fazer? Você não pode ficar sem renda. Você não pode ficar sem renda, porque não vai ser todo o momento que vão ter pessoas, vai ter o governo ajudando, que a gente nem está ajudando tanto assim, né? Mas não vão ter tantos auxílios assim. Por isso que você precisa tomar o controle disso. O que você ainda não fez na sua empresa, no seu negócio, ou se você é um funcionário, o que você ainda não fez para melhorar o seu salário, ou às vezes para conseguir um cargo melhor, seja nessa empresa que você está, ou seja em outra, o que você ainda não fez. Esse é o próximo passo que você pode dar. Tá vendo essa impressora aqui? Vamos supor que essa impressora... Quem assistiu La Casa de Papel? Eles iam lá para imprimir dinheiro, né? Eles foram roubar um lugar lá que fazia dinheiro, imprimia dinheiro. Imagina que essa impressora aqui imprima dinheiro. Se você achar essa impressora na rua, o que você faria com ela? Mas você vai levar para casa, não vai? Você vai deixar ela na varanda lá, pegando chuva. Você vai provavelmente dormir abraçado com ela, né? Para não acontecer perigo nenhum. Porque ela imprime dinheiro. Sabe quem que é essa impressora? Vocês. Você é essa impressora. Se você não cuidar da sua capacidade de gerar dinheiro, vai parar de sair dinheiro dali. Quantas vezes a gente não preocupa com a gente, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar emocional, bem-estar físico. E isso afeta muito a nossa capacidade de gerar dinheiro, de gerar caixa. Uma pessoa que acorda com problema emocional, dorme com problema emocional, ela não trabalha 100%. Ela não trabalha. E é isso que eu trago dentro desse passo.
Você precisa cuidar do seu caixa. Você precisa cuidar de você. Sobreviver bem é muito mais importante do que crescer bonito. Você precisa focar naquilo que é o essencial e não se deixar levar pelas emoções. Sexto passo, o recomeço também é coletivo. Esse é um passo que, para mim, ele é extremamente importante. Porque eu acredito muito que, diante de uma situação que nós vivemos, ninguém vai conseguir caminhar sozinho. Nós precisamos um dos outros. É um que vai ajudar o outro a crescer. E é tão legal quando a gente vê uma empresa que está fechada, que reabriu. Isso aconteceu muito, né? Aconteceu com o Vieirão, aconteceu lá com Garagem, aconteceu com outros empreendimentos aqui da cidade. Alguns ainda estão fechados. Mas é tão legal quando eles colocam, vamos reabrir. E isso nós precisamos tomar porque essa reconstrução de Ubá só vai acontecer quando nós todos estivermos caminhando juntos. Eu falei isso em um podcast há uns tempos atrás. Nós estamos todos no mesmo barco. Ou a gente rema junto, ou a gente afunda junto. Não tem jeito. Está tudo ligado, pessoal. Uma empresa que fecha interfere no ecossistema todo. Porque ali tem funcionários que compravam no mercado, tem funcionários que todo dia almoçavam no restaurante X, que não vai almoçar. Com o tempo, o número de pessoas vão diminuir, vai ter que demitir esse. Um restaurante que fecha é os motoboys que não vão ter entrega, é os músicos que não vão ter aonde tocar. É uma cadeia de pessoas, está tudo ligado. E isso só vai reconstruir quando a gente estiver junto. Ninguém reconstrói tudo sozinho. A recuperação individual depende da recuperação local. E aqui eu trago algumas coisas. Compre de negócios locais sempre que for possível. Faça esse esforço. Ah, mas eu gosto tanto de comprar na internet. Tá, eu gosto tanto de tanta coisa. Mas é a minha cidade que está em jogo. É o futuro da minha cidade, é a economia da minha cidade. E é por isso que vá no comércio local, procure, negocie. Ah, não, mas na internet é mais barato. Negocie. Você foi lá e falou, olha, eu achei por esse preço. Tem como ter um desconto? Às vezes não tem, porque o preço da internet é diferente. Mas você pode conversar, você pode negociar. Ative seus contatos, gere pontes para quem está lutando para recomeçar. Conhece alguém que está passando dificuldade? Conhece uma empresa que foi afetada? Conhece alguém, uma pessoa que perdeu tudo? Ajude. Referencie essa pessoa. Pergunte para ela, e aí, o que eu posso fazer para te ajudar? Se alguém te fizer uma pergunta, recomende o serviço, fala assim, vai lá. Ou então, converse com alguém, olha, vamos tomar um café em tal lugar. Ou vamos dar um passeio, vamos fazer isso. Vamos almoçar aqui. Por quê, pessoal? Isso é extremamente importante. Nós temos uma rede de contatos que é enorme. Cada um aqui, se você pegar no seu WhatsApp e ver quantos contatos você tem no WhatsApp, são milhares. Nós estamos a 5 pessoas de qualquer pessoa nesse mundo, né? Nós podemos nos conectar com qualquer pessoa. Eu faço parte de uma equipe que se chama BNI. Não sei se vocês conhecem. É uma organização de network. É uma organização onde a gente conhece outros profissionais, a gente indica outros profissionais, porque é isso que move o mundo. É assim que as coisas andam. Ainda mais em um cenário como esse que a gente está vivendo. Dê indicações, faça parcerias. Você pode ser uma ponte para as outras pessoas. A gente sabe que nesse mundo está cheio de gente, eu não vou falar a palavra não, mas está cheio de gente que só quer atrapalhar, que só quer colocar defeito, só quer reclamar. Qualquer coisa que você fizer, ela vai ser contra, ela vai falar mal. Mas você pode ser diferente, você pode ser essa ponte. E ser essa ponte também é recomeçar na vida financeira. Porque quando você é essa ponte para outras pessoas são para você. Então nós precisamos criar essa cadeia. Aqui na Ciubá, o Elias falou, nós temos o Café com Network. Você pode vir aqui apresentar o seu serviço, apresentar o seu trabalho e conhecer outros profissionais. Todo mundo tem um tempo para apresentar. Poxa, é tão legal quando você encontra alguém, poxa, eu estou precisando desse serviço, eu não sabia. Quem poderia me ajudar? Parece Chapolin Colorado, né? Eu digo isso porque eu cheguei em Ubá há 1 ano, eu não conhecia ninguém. Na verdade, eu conhecia uma pessoa, que é o Paulo Marcos, contador. A única pessoa que eu conhecia de Ubá. E o que me fez conhecer pessoas, hoje eu estou como diretor financeiro aqui na Ciubá, estou como presidente do BNI Minas Integração aqui de Ubá, mas como, Luciano? Porque
eu procurei ser uma ponte para outras pessoas. E outras pessoas foram uma ponte para mim. Nesse momento, é isso que eu convido você. A reconstrução passa por isso. A dor, ela nos isola. Quando a gente vive um momento de dor, a gente tem a mania de se isolar. Muitas vezes se afastar por vergonha, por medo. Mas não, pessoal. A reconstrução, ela aproxima, ela gera conexões. Eu conversei com uma pessoa no podcast, eu falo do podcast porque foi muito marcante as histórias, e a pessoa falou assim, olha, eu estava naquela região ali, já tinha anos, mas eu não conhecia meus vizinhos. Quando veio a enchente, que destruiu nossa empresa, foi quando eu conheci meus vizinhos, porque estava todo mundo se ajudando. Estava todo mundo na rua, limpando o barro. Isso gera conexão. E é isso que nós precisamos agora. Por fim, número 7. Seja uma pessoa antifrágil. Você sabe o que é antifrágil? Quem já ouviu falar nessa palavra aí? Levanta a mão. Ninguém? Antifrágil, pessoal, primeira coisa, não é o contrário de frágil. Tá? Por quê? Se você pega, eu gosto de fazer essa analogia porque eu acho que é muito didática. Se você pega uma bolinha daquelas antigas de árvore de Natal, aquelas que são de vidro, e deixa cair, ela quebra. Ela quebra, espatifa todo no chão. Se você pega uma esfera de aço pesada, deixa cair, ela vai quebrar? Não. Mas ela também vai bater no chão e vai ficar no chão. Vai até afundar, né? Vai até afundar a terra, dependendo da velocidade que você joga. Isso a gente chama de ser resiliente. Já ouviram isso? Seja resiliente. Não estou falando que ser resiliente é ruim, não. Tá? Às vezes a gente precisa aguentar algumas pancadas mesmo. Agora, quem quer ficar a vida inteira aguentando pancada? Eu não quero. E é por isso que eu convido vocês a ser antifrágil. Antifrágil é aquela pessoa que ela cresce quando ela é estressada. Quando ocorre um evento que tira ela do conforto, ok, ela pode cair, ela pode se machucar, mas ela vai levantar. E aí eu trago o exemplo da bolinha de tênis. Eu gosto muito de tênis. Mas se você pega uma bolinha de tênis e joga no chão, ela volta. Se você joga mais forte, ela volta mais forte. Se você joga muito forte, ela volta muito alto. E é assim que nós podemos entender o que é resiliência. Quando a gente vai na academia, o que acontece quando você faz... Quem já fez teste de carga? Primeiro dia você vai na academia. Tempão sem ir na academia, vai fazer um teste de carga. No outro dia, ou no mesmo dia, dependendo da hora à noite, você não consegue levantar o braço nem para passar shampoo no cabelo, porque está doendo. Seu músculo está estressado. Você está cansado, você foi provado naquele momento. Agora, o que acontece depois de uma semana, um mês? E aí, vamos trocar a ficha? Esse exercício está leve. Porque o nosso músculo, ele é antifrágil. Toda vez que nós estressamos ele tende a ficar mais forte. E é isso que é o convite que a gente faz. Esse é o convite, esse é o passo que nós precisamos dar. Identifique quais são as dependências que foram expostas por esse momento que a gente viveu. Às vezes, nesse momento, você falou, poxa vida, eu não tenho nada guardado. Eu vou ter que pegar um empréstimo. É hora de mudar. Luciano, eu não tinha nem um mês de reserva de emergência. Está na hora de começar a construir. Mire em 3 meses do seu orçamento mensal. Quanto que você gasta por mês? 3 mil? Então mire, sua reserva de emergência tem que ser pelo menos 9 mil. 3 vezes o valor das suas despesas do mês. De preferência, 6 meses. Dependendo da sua profissão, 12 meses. Mas 3 meses pelo menos para começar. Você pode fazer isso. Se a água, ela levou muita coisa, mas ela também trouxe à tona muita coisa que estava escondida, que você pode fazer agora. É uma reserva de emergência? É uma organização financeira? Luciano, eu sempre tive medo de planilha. Eu não sei mexer no Excel. Ô, meu amigo, a internet está lotada de cursos que ensinam isso de graça. E você não precisa ser mago do Excel, não. Você só precisa aprender a controlar o que entra e o que sai. Se você quiser, só me mandar uma mensagem lá no Instagram que eu mando para vocês uma planilha de controle financeiro. Simples, fácil de mexer. O que você não pode é deixar acontecer, porque a chuva mostrou essa fragilidade. Ajuste seus hábitos financeiros, que talvez por muito tempo ficaram automáticos. Como, por exemplo, a assinatura de um streaming. Eu falo do streaming porque é muito comum. Às vezes eu estou fazendo uma terapia financeira com uma pessoa, com um casal,
E eles falam, normalmente, né, hoje ninguém tem tempo. A pessoa fala assim, Luciano, eu não tenho tempo para assistir televisão. Aí na hora que eu vou fazer a análise da vida financeira delas, eu falo assim, mas você está gastando R$300 por mês só de streaming? Ah, não, mas isso aí é porque teve uma vez que eu assinei, porque eu estava querendo ver um filme. Eu falo, tá, você assinou porque queria ver um filme e está pagando 12 meses. Você está pagando R$3.600 por ano de streaming que você não tem tempo para assistir e você vem me falar que não tem dinheiro para comprar uma pizza para o seu filho, para trocar a geladeira de sua casa ou para fazer uma viagem no final do ano. Então a questão não é dinheiro, a questão é prioridade. É você ter a capacidade de olhar. Isso é diferente. Permita-se ser estressado, assim como o músculo. Não queira cortar caminho. Ah, eu estou desconfortável. Ok, que seja desconfortável, mas que lá na frente a gente saia mais forte. Porque isso é antifragilidade. Ajuste os seus hábitos. O objetivo não é apenas voltar, mas o objetivo é voltar mais forte e mais consciente. E nós podemos isso. Nós podemos fazer isso. Se você é um empresário, quando passar esse momento, você pode ter uma empresa muito maior, muito mais forte, muito mais saudável, com dinheiro para enfrentar dificuldades, porque vão acontecer. A gente não quer que aconteça. A gente não quer que tenha outra enchente, mas a gente não controla isso. Nós temos o governo que precisa reconstruir as obras que precisam ser feitas. Eu não sei que obra é essa. Eu não sou engenheiro. Mas eu não posso ficar esperando que eles resolvam. Eu tenho que resolver a minha parte. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? O próximo passo. E você pode fazer isso. Como soldados, quando vão para uma guerra, eles não vão simplesmente para a guerra. Eles não saem com a metralhadora atirando para todo lado. Eles fazem um planejamento. Esses são 7 passos que eu trouxe para vocês. Que assim como os empresários fazem, que os soldados fazem em uma guerra, que os tenentes, que você faça isso. Se você quiser tirar foto, fique à vontade. Mas siga isso. Não precisa mudar tudo de uma vez. Mas vai aos poucos. Uma cidade ferida não precisa de fórmulas. Ela precisa de direção. Ela precisa de ação. Ela precisa de atitude. E é isso que a gente precisa fazer. Somos nós por nós. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai vir me salvar. Você precisa dar o seu passo. Você precisa assumir isso. Talvez hoje você ainda não consiga resolver tudo. Talvez ainda existam contas que você não vai conseguir pagar. Você vai ter que adiar. Vão ter noites que vão ser difíceis. Você não vai conseguir dormir direito. Porque é um problema financeiro. Só que você precisa trazer luz. Você não pode deixar isso no escuro. Você não pode viver com isso velado. Eu tenho um problema, mas eu vou fingir que nada está acontecendo. Porque não tem como. Você vai dormir mal, se é que você vai dormir. Você vai precisar de remédio. Você vai ser improdutivo na empresa. Você corre risco de sofrer um acidente. Porque não é porque você não sabe dirigir o carro. Não é porque você não sabe mexer na máquina. Mas é porque naquela hora a sua cabeça estava pensando como que eu vou pagar aquele agiota. Se você não olhar para isso, o prejuízo é só seu. E aí eu trouxe para vocês, clareza sem ação é igual a frustração. Então, se você puder, né, quem tirou foto aí, tire foto desses 7 quadrinhos aí, para que vocês possam fazer isso. Cada quadrinho desse corresponde a um dos passos. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas você não pode também adiar o seu primeiro passo. Você não pode adiar mais começar a fazer. E aqui eu estou falando de quê? Levante sua realidade financeira, liste aquilo que é essencial, cancele ou pause tudo aquilo que é a emoção que está fazendo você gastar dinheiro. Converse antecipadamente com as pessoas que você tem algum compromisso com elas. Defina uma ação imediata para proteger a entrada de dinheiro, você, o seu caixa. Cuide da sua saúde, cuide do seu emocional. Ative a sua rede de apoio, fortaleça os outros, a rede, a nossa cidade. E, por fim, registre essa lição prática que vai mudar o seu comportamento. Você precisa ser antifrágil. Você precisa evoluir. E evoluir é contra tudo e contra todos. Nós precisamos ir. Ah, mas era para prefeito ter feito isso, era para Silbar ter feito aquilo, era para não sei qual vereador fazer aquilo. Ok, faça o que você tem que fazer. Porque a única pessoa que você controla é você.
É a única pessoa. A gente pode cobrar como a gente deve cobrar. Agora, a única pessoa que tem condição de fazer alguma coisa é eu, é você. O recomeço não começa com uma grande virada. Ele começa com uma decisão. Começa em amanhã você falar assim, eu vou abrir o meu extrato. Ou eu vou aprender a mexer no Excel. Ou, eu não quero aprender a mexer no Excel, eu vou imprimir um PDF, que é a planilha que eu tenho, você pode imprimir ela em PDF também, se você gostar de escrever. Mas comece fazendo alguma coisa. Comece dando o próximo passo. Corte uma despesa. O que você pode não ter mais? Deixar de existir no seu dia a dia, na sua casa, no seu orçamento doméstico. Se você precisa, peça ajuda. Converse com alguém para te ajudar. Não precisa sofrer sozinho. Nós não precisamos. Nós podemos procurar pessoas para nos ajudar. Procurar a Silbar, procurar um contador, procurar um educador financeiro. E nesse ponto, eu quero trazer para vocês, porque eu preciso da ajuda de vocês também. Por quê? Nós temos um cenário no Brasil que é um cenário muito preocupante. Esses são dados do Serasa do mês de janeiro. É o último dado que o Serasa divulgou. Esse é o mapa da inadimplência no Brasil. Esse é o número de pessoas que estão com o CPF negativado no Brasil. Nós temos 49,66% da população adulta. Até porque as crianças não estão no Serasa. Pessoal, existe algum país que tenha capacidade de se erguer com metade da população negativada? Não. Nós precisamos falar de educação financeira. Precisamos levar isso para todos os cantos. Para a escola, para a empresa, para o trabalho, para todo mundo. Para casa, para a família, para o relacionamento. Nós não aprendemos a falar disso. Muitos casais que às vezes eu atendo nunca falaram sobre finanças. Um não sabe quanto que o outro ganha. Por quê? Não, isso é coisa individual. Se vocês não conversam sobre dinheiro, vocês vão brigar por conta dele. Vocês vão discutir por conta do dinheiro. O dinheiro é a maior causa de divórcios no Brasil. E o número de divórcios no Brasil, ele só cresce. Nós precisamos falar de educação financeira. E é por isso que eu peço também a sua ajuda. Eu trabalho com educação financeira corporativa, que é levar essa palestra, levar esse tema, levar essa informação para dentro das empresas. Então, se você conhece uma empresa, ou talvez na sua empresa, leve esse tema para os seus colaboradores. Porque muitas vezes o empresário, ele não sabe por que o funcionário dele vive pedindo vale, por que o funcionário dele vive de atestado, vive faltando, vive chegando atrasado. Por que o funcionário trocou de empresa por conta de R$100? Foi para o concorrente. Porque o concorrente ofereceu R$100. Eu pago R$100 a mais para você vir para cá. O funcionário está no SPC, está com o nome negativado, está devendo muito. Ele vai embora. Então nós precisamos levar isso, porque as empresas já estão perdendo. Então eu peço essa ajuda de vocês. Se conhecer alguém, passe o meu contato, deixei aí o folder, que fala mais sobre os meus programas de educação financeira. Tem um programa de 30 dias e um de 6 meses, onde a gente faz um trabalho com todos os funcionários da empresa. E além disso, tem a terapia financeira. Tem interesse ou conhece alguém que precisa de uma ajuda mais pessoal, um casal? Tem o trabalho de terapia financeira, que são encontros onde a gente trabalha como que a pessoa lida com o dinheiro no dia a dia, sobre orçamento doméstico. Então fica aí o meu convite. Se vocês também conhecerem alguém, peço essa ajuda. Porque quando a gente é uma ponte para o outro, lembra do que eu falei? Quando a gente é uma ponte, automaticamente outras pessoas vão ser pontes para nós. Nem sempre, pessoal, nós escolhemos o que acontece com a gente. Essa é a grande verdade. Como eu disse lá no início, nós só podemos controlar o agora. O que já passou não tem como voltar, e o que está lá na frente não tem como, porque não existe ainda. Nem aconteceu, se não aconteceu não existe. Amanhã não existe. Então a gente não pode controlar. Tem coisa que simplesmente acontece. A gente queria que viesse uma chuva? Não, veio. A gente queria que o carro batesse? Não, bateu. A gente queria que uma pessoa descobrisse que tem uma doença, ou que um casal se separasse, ou que alguém viesse a falecer? Não, mas aconteceu. Nós não podemos fazer isso. Nem sempre a gente escolhe o que acontece, mas nós podemos sempre escolher qual o próximo passo que a gente vai dar. Tem uma frase que eu gosto de dizer e eu falo ela para a gente finalizar. No jogo da vida, é sempre a sua vez de fazer a próxima jogada. No jogo da vida, é sempre a sua vez de fazer a próxima jogada. Você não precisa contar com a jogada dos outros. É você que vai fazer ela. Muito obrigado a todos vocês. E agora,
deixar um espacinho se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, fazer algum comentário. Fique à vontade. Vocês estão tão sérios, gente? Estou até com medo. Estou até com medo. Pessoal, alguém gostaria? Patrick? Eu perguntava no sentido assim, um funcionário deixa de ter um rendimento bem melhor no trabalho por conta de estar endividado. Sim, isso é comprovado, né? Existem várias pesquisas que falam que o funcionário com problemas financeiros, ele perde aproximadamente 1 hora por dia, pelo menos, preocupado com a questão financeira. É aqueles 15 minutos antes do almoço que ele já desligou, a mente dele já está em outro planeta. Aqueles 15 minutos depois do almoço, que a mente dele não ligou. Aquele período do café, aquele período pós-café, aquele momento antes de ir embora para casa, a cabeça dele desligou. Tem pesquisas que falam que é muito mais do que isso. Se você tem funcionários, pegue o número de funcionários da sua empresa, descubra qual que é o valor hora desse funcionário, quanto que eles ganham por hora. E você faça um cálculo simples, 1 hora por dia. Vamos pegar em uma semana de 5 dias só. 5 dias por semana, 5 horas por semana, 25 horas por mês, vezes o valor da hora que esse funcionário recebe. E multiplique por metade dos seus colaboradores, pelo menos segundo as estatísticas, metade deles estão com o nome no SPC. E você vai entender o tamanho do problema. E isso eu estou falando de uma coisa só. Eu não estou falando de desvio, porque eu já vi casos de funcionário que estava roubando a empresa por conta de problema financeiro, estava desviando dinheiro. Eu já vi casos de funcionário, que eu até falei, que saiu da empresa por conta de R$100. Às vezes o empresário gastou muito para fazer recrutamento, fazer seleção. O funcionário simplesmente tchau. Ou então nem falou tchau. No outro dia, na hora que você não vai vir trabalhar, não. Não, já estou trabalhando em outro lugar. O custo é muito alto. É um custo que não aparece na DRE, não aparece no balanço patrimonial. E por isso muitas empresas não enxergam. Mas ele é real e muito grave. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Luciano, Pois não? nós que somos motoristas da 33, a gente tem ajudado os nossos motoristas a se uniformar. Uma reeducação financeira, de certo modo. Uhum. A gente consegue, a gente tem um grupo de motoristas, né? Uhum. E dentro desse grupo de motoristas, nós fizemos tipo um consórcio diário, para a gente poder, com 11 dias, o motorista juntar R$500. Então, quer dizer, em 33 dias ele consegue guardar R$1.500. Uhum. E está tendo, graças a Deus, já o pessoal está aderindo a essa ideia, né? Uhum. Porque como a gente ganha dinheiro toda hora, gasta também toda hora, né? Então, nada mais é uma educação financeira também que a gente está fazendo para poder ajudar os motoristas. Sim, excelente iniciativa, inclusive, porque nós precisamos fazer isso. A Natália, ela me perguntou outro dia, me fala 5 livros de educação financeira para eu ler, me passa a recomendação. Eu fui lá e mandei para ela, mandei em ordem. O primeiro livro, né, O Homem Mais Rico que Já Existiu, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele, não sei se vocês já leram, quem não leu, aconselho que faça isso. E ele fala muito disso. Todo o dinheiro que você ganhar, você deve guardar 10% desse valor. Você já não deve trabalhar com 100%, trabalhe com 90%. Todo o dinheiro, ganhei R$10, eu vou guardar R$1. Ganhei 100, vou guardar 10. Lógico que é outra realidade. O livro ele conta a história de outros tempos, mas nós podemos trazer isso para a nossa vida. É um ensinamento que é tão vivo no nosso dia a dia. Se a gente fizesse isso, quanto de dinheiro a gente já teria guardado? Pensa. E eu tenho certeza que com pequenos ajustes, a gente viveria muito bem com 90% da renda. Viveria muito bem. Alguém? Pedrinho. Tem uma questão que às vezes a gente fala assim, que a pessoa encontrou Jesus e aí ela pegou a vida dela. Às vezes ela deixou de beber, às vezes ela deixou de consumir droga, mas às vezes ela simplesmente não tinha nenhum desses dois vícios e achou um propósito na vida para ela ter a educação financeira que ela estava precisando. E até de pagar o dízimo para a igreja. Como é que você vê essa condição da pessoa precisar de um propósito, de uma crença, para poder fazer isso e criar um propósito pessoal? Então, Pedrinho, eu penso muito assim, nós somos seres movidos por propósito. Né? Nós somos sentimento. Quando a gente tem uma força, que a gente acredita, tem um propósito, tem um objetivo, a gente tem a possibilidade muito maior de chegar nele, de atingir, de lutar por ele.
Quando você vê a situação, quando você nomeia a situação, você já está resolvendo parte do seu problema. E quando você tem um propósito, é a mesma coisa. Talvez eu não vou chegar ali onde eu quero, mas só de saber que eu quero ir para ali, eu já estou a passos longos de onde eu estava. Eu já mudei meu comportamento, eu já mudei a minha forma de pensar, quais decisões que eu vou tomar. Então, isso em qualquer tipo de vício, né? Você falou aí das drogas, do álcool, do jogo, que hoje nós temos um problema de saúde pública no Brasil, que são os jogos de azar. Muitos brasileiros extremamente viciados nos jogos de azar. Dessa mesma forma, a pessoa ela precisa enxergar um propósito. É por isso que eu tenho até uma palestra que eu falo de jogos de azar. E uma das coisas que eu falo, quando você fecha a sua mente, pensa na pessoa que você mais ama. Pensa em quem você... Faz isso. Pensa, qual é a pessoa que você mais ama no mundo? Pensa. Pessoa, a Beth não está nem aí para essa pessoa. O tigrinho, pouco se lixando. Se seu filho vai ter material escolar, problema. Só que é um vício. Quando a pessoa entende o que ela quer, por que ela quer, por isso que tem um livro que fala, comece pelo porquê. Se você entende qual é o seu porquê, você tem a capacidade muito maior de atingir as pessoas e outra, de chegar onde você quer. Mas primeiro você tem que saber onde eu quero chegar, por que eu quero chegar. E o propósito é isso. Né? Mais alguém? Pois não? Agradecer, estar aqui é um privilégio, né? Que isso, privilégio meu. E, infelizmente, nosso país não tem essa cultura da leitura, da formação. E, infelizmente, muitos romantizam a realidade. Romantizar as finanças, como se fala, da questão emocional. O primeiro passo é esse aqui hoje. Buscar conhecimento, estar aberto ao aprendizado, né? Essa avaliação crítica. E não romantizar a realidade, acender a luz. Né? Exatamente. Exatamente. Bagunça, idealizar, planejar e executar. Não procrastinar. Sim. É difícil. E mudar é difícil. Mudar dói. Mas dói. Crescer dói. Eu que agradeço. Obrigado pela presença aqui. E realmente é isso, pessoal. Quando eu decidi trabalhar com educação financeira, eu falei, gente, eu vou trabalhar com um negócio que o Brasil não está nem aí para isso. Eu vou trabalhar com um tema que passa ano, entra ano, não muda nada. Não tem educação financeira. Pelo contrário, tem deseducação financeira. Você entra na internet, só se fala de comprar. Os jogos eram proibidos, agora foi liberado. Agora é liberado no nosso país. Mas, é um passatempo. Não tem nada de passatempo. Não gosto de entrar em política, mas, pessoal, isso é questão simples. Se você não dá educação financeira, como que você vai dar para a pessoa... É a mesma coisa de levar uma criança sem dinheiro num parque de diversão. Para que você vai fazer isso? Você vai arrumar confusão para sua cabeça. Você liberar o jogo num país sem cuidar, que não sabe cuidar, é isso. É a mesma coisa de aumentar o salário do funcionário para ele ser mais motivado. Pessoal, não existe isso. Se você aumenta o salário do funcionário, mas não ensina para ele como cuidar do dinheiro, você está aumentando só o problema. Pois não? Eu não sei se isso é correto, mas eu uso na minha vida. Na minha carteira eu tenho 3 cartões de crédito. Um eu só uso para manutenção, abastecimento, relação ao carro. Só para isso, para adquirir. Sim. O outro cartão é para término, sem parar. Eu só uso aquilo. Sim. Chega, poxa, assim, é só para aquilo ali. É no shopping, alguma coisa que entrou, você quer só para término. E o outro é pessoal meu, que não passa de R$300. Sim. Eu separei cada cartão na sua função, não misturo. Perfeito. Perfeito. Ótima forma de organizar. Pessoal, não tem segredo. Para você, isso está funcionando? Ótimo. Às vezes uma pessoa fala assim, eu tenho, lá no Nubank tem as caixinhas, né? Eu tenho uma caixinha para isso, uma caixinha para aquilo. No outro banco lá é o porquinho. Não, eu uso uma outra forma, eu coloco dinheiro no envelope. Antigamente era isso, né? Colocava R$200 da padaria no envelope X, R$100 de não sei das quantas no outro envelope. Lógico que agora eu não recomendo ninguém fazer isso, até porque nós estamos num país que só a taxa de juros é 15% ao ano. Então, pelo menos que você deixe seu dinheiro no banco, rendendo. Você precisa arrumar uma forma de organizar. Pode ser a mais simples de todas, mas faça. Não adie fazer, porque, não, eu preciso montar uma planilha super rebuscada que você clica aqui, ela puxa para... Para com isso. Você está protelando, você está inventando desculpa para não começar. Começa com simples, com básico. Escreve no caderno, na parede não, em qualquer lugar que você quiser, mas controla.
Mas essa sua tá ótima, tá? Se serve para você, ótimo. E outra coisa só, antes de passar para você, eu sou um fã do cartão de crédito, tá? Eu adoro cartão de crédito. Hoje, o cartão de crédito é o maior responsável pelo endividamento do brasileiro. Mas não é por isso que eu gosto dele, não. Mas é porque o cartão de crédito é uma ferramenta maravilhosa quando você sabe usar. O cartão de crédito é fantástico. Eu já viajei horrores só utilizando o cartão de crédito. As milhas do cartão. Só que ninguém vai te ensinar isso. O gerente do seu banco muitas vezes nem sabe. Então, a questão do cartão não é o cartão. É a pessoa que está com o cartão. Teve uma vez que uma pessoa falou comigo assim, Luciano, eu queimei meu cartão. Eu é mesmo? Ah, não, meu cartão não dá certo. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Seu cartão era tão ruim assim, ele estava saindo de noite, bebendo, voltando tarde para casa. O que acontecia com o seu cartão? Por que você queimou, coitado? Não, é porque não dá para controlar aquilo. Eu falei, mas quem que controla ele? Ele pula na maquininha? Ele se autodigita? Como que é? Não é, o problema é a pessoa, sempre foi a pessoa. Da mesma forma que o problema do cheque não era o cheque sem fundo, era a pessoa que dava o cheque sem fundo. Então, quando a gente pensa, existem várias formas, o cartão de crédito é uma. Você me lembrou porque tudo que eu compro com cartão. Tudo. A fatura sempre é paga integralmente. Né? Integralmente, nada de dividir, nada de parcelar, nada de pagar o mínimo. O cartão de crédito é excelente. Só que você tem que saber controlar. Você tem que ter um orçamento. Porque senão você vai ter um limite de 20 mil. Tá, mas você ganha 20 mil? Não, eu ganho 5. Então É 25, você pensa só comigo. Você não pode achar assim, eu tenho limite. Não, o limite não é seu. Primeira coisa. Eu tenho a consciência de que eu pago o cafezinho com o meu cartão. Mas eu sei que naquele momento eu estou pedindo um empréstimo. Eu estou falando, BTG, me dá um empréstimo aí para eu pagar esse cafezinho aqui. Eu vou lá e pago R$5. Eu sei que eu estou pedindo um empréstimo, que eu vou ter que pagar. O dinheiro não é meu. Eu tenho esse dinheiro já está guardado. Vou comprar uma geladeira de R$3.000. Eu já tenho os R$3.000. Agora, se a loja falar assim, não, é R$3.000, não tem desconto para pagar à vista e parcela em 10 vezes de R$300, eu vou pagar de 10 vezes de R$300. Mas eu já tenho o dinheiro da geladeira guardado na minha caixinha do Nubank lá rendendo. Por quê? Poxa, se eu posso pagar isso com 10 meses num país que tem uma taxa de mais de 1% de juros ao mês, para que eu vou tirar o meu dinheiro agora? Mas não adianta eu pensar assim, eu quero comprar um negócio de 10 mil, eu não tenho. Mas a parcela de 1.000 cabe no meu bolso. Poxa, você está pedindo para arrumar problema para sua vida. Você está pedindo. Então, dá para planejar, dá para organizar. Seja com cartão de crédito, seja com cartão de débito. Tem gente que, não, eu pago tudo no débito. Ok, se funciona para você, né, o coração até dói na hora que eu vejo alguém pagando débito. Outro dia eu estava na farmácia aqui em Ubá, a mulher na minha frente com a bolsa cheia de remédio. Na hora que ela foi pagar no caixa, eu escutei, né? R$1.000 e poucos de remédio. Ela falou, passa no débito. Quase que eu falei, seu moço, paga no meu cartão aqui, paga no crédito. Tô brincando, eu não fiz isso não. Mas dá vontade. E o cartão de crédito ainda tem cashback. Tem cartão que tem cashback. Oi? Aonde tira? Tem alguns cartões que você vai ganhar pontos e você transforma esses pontos em milhas aéreas. Você pode enviar esses pontos para as companhias aéreas. Tem os portais que já é cartão de Tem portais, por exemplo, quem conhece Livelo? Livelo, né? A Livelo é uma plataforma onde você consegue comprar em qualquer loja, se você for fazer uma compra digital, comprar lá dentro. E aí você passa a ganhar pontos. Depois, quando você junta pontos, você vai e troca esses pontos por milhas aéreas. Então, esse é um assunto que daria um outro bate-papo, e é algo que eu gosto muito. Quem tiver interesse também, eu tenho um curso de milhas, está gravado, está lá na Hotmart, onde eu ensino isso, chama Milhas para Quem Tem Pressa. É um curso rápido que te ensina o básico, não é para você virar milionário, não, mas para você parar de perder dinheiro com cartão de crédito. Tá? Pode perguntar. Tudo assim, eu achei que você ficou horrorizado com o que eu falo, porque eu sou a pessoa que eu pago tudo no débito. Não. Mas o que eu sinto que eu acabo tendo um pouco mais de previsibilidade. Eu acho que eu me perco muito fácil no cartão de crédito, né? Eu acho que é só enfiar o cartão e esquecer que ele salva. E pelo fato também de que meu cartão ele não tem nenhum benefício. Sim. Mas eu sigo essa regra do só compro se eu tenho dinheiro. E eu, na verdade, me dei conta enquanto estava falando, eu fui elaborando algumas coisas que são muito cheias de regras. Como, por exemplo, a minha regra de ouro, que eu sigo ela desde meus 19 anos, porque eu consegui juntar dinheiro aos 18,
deixa de, na época não tinha cartão, não tinha Pix, era deixa dinheiro em casa e bota na cabeça que eu estou sem dinheiro. Eu nunca tenho dinheiro para nada. Quando eu boto na cabeça que eu nunca tenho dinheiro para nada, se eu não tenho dinheiro para nada, eu começo a repensar naquilo que eu estou gastando. Tipo, ó, estou sem dinheiro, eu estou com pouco dinheiro, vale a pena isso, vale a pena aquilo? As caixinhas do Nubank, para mim, foram maravilhosas. Porque eu faço aquelas transferências automáticas, eu sei que vai dar tal dia do mês, eu tenho que ter tal valor, porque as caixinhas vão transferir automaticamente. Aí eu acho que eu estou com dinheiro quando eu realmente estou sem dinheiro, porque foi para investimento. E, assim, isso me resguarda minimamente. Só que eu tenho, além dessa regra, uma regra nova, que é, além daquilo que o Nubank vai e mete a mão para as caixinhas, eu tento me virar com o que sobra do meu salário ao longo do mês. Porque eu entendo que esse dinheiro que eu estou separando é sim uma reserva de emergência. Está longe de ser 3 ou 6 meses daquilo que eu preciso para me virar. Sim. Porém, se o meu carro dá problema, eu não quero ir na caixinha do carro, eu quero deixar ela rendendo. Eu quero usar o meu dinheiro corrente no mês. Eu poderia estar usando para outra coisa, sem deixar de ter um lazer, mas tendo o lazer, para que aquele dinheiro ele venha num momento muito necessário. Aí vem uma questão que eu não pergunto, que foi o que mais me doeu e mais me incomodou. Porque a ideia do, olha, se eu não tenho dinheiro, eu faço algum dinheiro sobrar no mês, isso é fato. Mas pensando na minha reserva financeira, o que você me aconselha? De, olha, Josimar, você tenta equilibrar suas contas para, sei lá, 15, 20, 10, 30% do seu salário, para pelo menos por um tempo, nessa fase inicial, talvez nos próximos 6 meses, no próximo ano, você ter um valor X, uma vez que o meu trabalho ele também é sujeito a nuances. Sim. Lido com o público e depende do público que está gastando. É variável, né? É variável. É muito. Mas a dica que eu te daria nesse momento é exatamente, primeiro, você precisa definir quanto que você precisa ter de reserva. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso ter X. Pega quanto que você gasta por mês, passa a anotar tudo isso se você não anota, e aí você fala, eu gasto X por mês. Multiplica isso por 3, pelo menos para você começar. E aí você já chegou no valor, eu preciso juntar esse valor aqui. Agora, quanto que eu recebo por mês? Eu recebo, em média, esse valor. Ok, eu vou guardar 10% dele para minha caixinha, da minha reserva de emergência. Agora, você tem que parar assim. Talvez você fale lá 10%, mas você só vai conseguir fazer a sua caixinha de reserva de emergência daqui 2, 3 anos. É muito tempo. Em 2, 3 anos pode acontecer muita coisa. Então você pode dar uma acelerada nesse início. Olha, nesse primeiro momento, até eu completar pelo menos os 3 meses, eu vou guardar 30%, 40%. Quando eu conseguir juntar os 3 meses, aí eu já vou pensar em outros objetivos que eu tenho. Porque a gente não pode ser também só um objetivo. Senão a gente perde aquele gás de guardar. A gente começa. Só que chega uma hora que você fala assim, eu não estou fazendo nada, só estou juntando para essa porcaria dessa reserva. Eu vou gastar esse dinheiro. E aí na hora que você gasta o dinheiro, seu celular, cai com a tela no chão e quebra tudo. Aí você fala, mas gente, e agora? Eu vou ter que parcelar. Esse é o problema. A gente nunca sabe quando vem a emergência. Então, defina um valor, comece, quanto tempo que eu vou juntar? Vamos pensar, pega um prazo de 1 ano. Esse valor em 12 meses, quanto que você precisa juntar por mês? E aí fica muito mais fácil de você ver. A questão do cartão não esquenta a cabeça. Se para você funciona o débito, vai no débito. Se funciona dinheiro, vai dinheiro. Se funciona crédito, vai no crédito. Só é o seu jeito. Tá? Eu tenho um certo pavor de alguns influenciadores de finanças que às vezes você tem que usar o cartão, você tem que fazer isso. Cara, mas é eu? Quem cuida da minha vida sou eu, né? Igual o cara quando chega e fala assim, você tem que comprar essas 5 ações, elas são boas ações, são as melhores ações. Melhores para quem? Ele não sabe o que eu quero da minha vida. Às vezes eu quero fazer um investimento daqui 3 meses, quero fazer uma viagem, só que muita gente faz. Então, pois não, Natália? Imaginando um cenário que a pessoa está toda endividada, estourou o limite especial, cartão está tudo estourado. Vamos imaginar um cenário assim. Aí como você me mencionou, que fui eu que peguei a indicação de livro, considerando o princípio de pagar a si mesmo primeiro. Como ensinar no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, e também os passos que o senhor apresentou, como a pessoa deve agir na prática quando está endividada e que o orçamento está comprometido. Ela ainda deve separar os 10%, ou primeiro precisa organizar a base financeira para depois começar a construir essa reserva? Eu sempre trabalho com você guardar. Você tem que ter o seu valor de guardar.
Ah, mas eu tenho outras responsabilidades agora. Ok, mas se você não guardar, é um outro problema que vai vir daqui a pouco. É uma bola de neve, gente. Vida de adulto é igual lençol de elástico na cama. Você põe de um lado e solta do outro. Na hora que você põe do outro, aí vem e solta aqui. É adulto, gente. A gente cresceu, né? Antigamente a gente preocupava só com que filme que ia passar na sessão da tarde. Agora não é assim mais. Então eu gosto de pensar o quê? A minha reserva de emergência, por exemplo, nesse ensinamento, eu vou guardar 10%. Então eu já não penso na minha renda mais com 100% dela, eu penso como 90%. Porque 10% já foi para outras coisas. Esses 90% aí eu vou distribuir porque eu tenho que fazer. Tá? Essa é uma das formas que eu tenho de pensar. Porque eu já atendi casos que a pessoa estava tão endividada, que primeiro ela não tinha condições de pagar mais do que ela devia. Então, eu falava para ela, continua guardando pelo menos 10%, para você não ter que se endividar mais ainda quando acontecer uma pequena emergência. Quando sua TV queimar, sua geladeira, seu gás acabar. Aí o endividar, mas e o bolo que ela devia? Aí nós vamos pensar em outra ação. O que nós podemos resolver aqui? No caso dela, foi uma ação de superendividamento. Que hoje existe esse nome, né? Superendividamento. A lei do superendividamento, que você tem que montar um processo judicial, onde você vai levantar todas as suas despesas e vai apresentar para o juiz. O juiz vai chamar os seus credores, vai ver a sua realidade financeira e vai falar, olha, essa pessoa tem condições de pagar R$2.000 por mês. Aí os credores vão aceitar ou não. Tá? Mas existe uma lei de superendividamento. Só que não adianta, se eu não pensar na vida dela, eu estou devendo, então agora eu não posso fazer mais nada. Não posso comprar uma pizza, não posso sair, não posso ir em algum lugar. Não, você não pode deixar de viver. Porque se você pensar dessa forma, daqui a 15 dias, você parou. Você fala assim, não dá não, não dá para mim não. Deixa do jeito que tá mesmo. Então, não esqueçam de você. Lembra da geração de caixa? Você é o gerador de caixa. Não esqueça de cuidar da sua geração de caixa. Tá? Essa é a minha orientação. Mais alguém, pessoal, para a gente finalizar? Pois não, professor? Mas para parabenizar, que você fez uma análise muito qualificada, porque não obstante estar vivenciando uma situação que é dramática e traumática, você fez uma leitura correta da realidade. Você não tampou a realidade, mas ao mesmo tempo você faz um convite para transcender a realidade. Sim. Às vezes, numa situação dessa, às vezes a pessoa enfatiza só o drama e o trauma da situação. Isso não mobiliza a pessoa. O trauma ele tende a reter a pessoa. Você faz um convite para transcender essa realidade, mas com dicas práticas, porque cada passo tem ali as dicas bem pontuais. Se a pessoa pegar uma dessas de cada uma ali e aplicar, ela já vai fazer uma diferença. Sim. Já consegue transcender a situação atual. Então, mais parabenizado pela abordagem bem qualificada. Obrigado. E a ideia é essa mesmo. Se você tirar uma pequena decisão aqui, um pequeno próximo passo, já muda a sua direção. Talvez o primeiro passo que você dá não vai te levar para onde você quer, mas vai te tirar de onde você está. Vai te tirar do lugar que você está. Agora, quando você continuar andando, aí sim, aí você tem tudo para chegar onde você quer. E o que precisar da minha contribuição, contem comigo, meus contatos estão aí, vai ser um prazer, tá, poder conversar com vocês, poder ajudar de alguma forma. Muito obrigado mais uma vez e boa noite. Zé Fini? Pessoal, então tem uns pães de queijo ali que já deram uma esfriadinha. Vamos juntar para tirar uma fotinha aqui. Importantíssimo, Daisy.